Olá, meus prismas. Bem-vindos ao Prismática Tarô, seu canal de tarô e oráculos. Para você que é nova aqui e não me conhece, eu me chamo Raíssa. Esse é um canal aqui dedicado à leitura de tarô, energias mensais, previsões para os signos, mas também trazendo alguns temas aqui de acordo com o que a minha intuição traz e pode ser importante para alguém que esteja chegando aqui pela primeira vez ou que já me acompanha, certo? O tema dessa leitura é: se você está em alguma situação limite ou você está a ponto de desistir de alguma coisa que você vem construindo, desistir de alguém, desistir de algo na sua vida, imagine que você não tenha chegado aqui por acaso. Então, eu vou fazer uma leitura com duas opções. Então, desde já se concentra, tá bom? Vamos trazer luz aqui para esta leitura. Peço orientação, meus guias, mentores, seres de luz, que através do meu conhecimento nos oráculos, da minha intuição e da minha inspiração também, esse vídeo possa ser luz a quem precisa, a quem está chegando aqui, tá bom? Você que está assistindo agora, se conecte aqui com a chama dessa vela e veja qual número vem na sua cabeça, sem pensar muito. Um número. Que número é esse que vem na sua cabeça? Se ele for um número ímpar, você escolheu a opção 1. Se você escolheu o número par, a opção 2 talvez seja para você, tá bom? Vou deixar depois aqui na minutagem. Para você que quer assistir de forma individual, mas pode ser que essa leitura se conecte entre a opção 1 e a opção 2, ok? Então, vou deixar essa velhinha aqui do lado. Vamos lá? Eu vou abrir aqui com o oráculo de Pombogira, para a gente entender aqui a mensagem que vai abrir Vamos entender os grupos de pessoas nas quais a gente está falando, tá bom? Esse vídeo foi totalmente não programado e, enfim, por algum motivo, por alguma razão. Então vamos lá, vou tirar duas cartas aqui. As pessoas que escolheram número 1, opção número 1, qual a mensagem? Muitas coisas, né? Querendo pular da sua energia, só um minutinho. Mas vou aceitar só que caiu, virou, tá? Menina, vale para homens também, tá? Você é filha de Pombogira e possui luz própria. Honre a sua força sendo feliz e aproveitando cada minuto com sabedoria e gratidão. Então, a gente vai falar sobre pessoas que vão passar aí por algum momento, estão passando, né? Alguma coisa relacionada à sua própria luz. Qual o segundo grupo de pessoas? Vamos nos conectar aqui. Qual a mensagem? A beleza da mulher é arrebatadora e inebriante. Aproveite a sua natureza encantadora para realizar todos os seus desejos. Espalhe amor e sedução pelo percurso da sua vida. Faça que o seu perfume se espalhe e mostre ao mundo o seu poder. Provavelmente as leituras vão estar intercaladas, interconectadas aqui, porque a gente está falando sobre luz própria, a gente está falando sobre um certo cansaço ou sobre algum incômodo, coisas que podem estar acontecendo sobre situações, pessoas que estão se incomodando com o seu brilho, né? E vou deixar essa aqui como uma forma de unificar as duas que veio. O amanhã é mistério a ser conquistado e a sua força deve ser colocada nas ações do hoje. Não se preocupe com o que virá. O futuro é sábio para te encontrar, mesmo que você não o encontre. Foque nesse momento e faça a diferença na sua vida. Então, a gente pode estar falando com
uma preocupação muito grande com o futuro, pessoas que estão muito sem perspectiva do amanhã, não estão vendo resultados do que está sendo feito ou que fizeram. É como se houvesse um certo silêncio. Eu sinto que existe um silêncio relacionado ao que eu estou plantando, o que eu produzi até agora, o que eu construí da minha vida até agora e o que vai ser do meu amanhã, né? Então, existe um salto temporal entre o passado e o futuro, e as cartas estão trazendo exatamente isso, sobre focar no que a gente tem hoje, o que pode ser feito hoje, o que você tem hoje, agradeça o que você tem hoje, enfim, vamos ver aqui melhor sobre o que a gente vai falar, tá bom? Eu vou pegar aqui o tarô de La Santa Muerte. Eu tô olhando a chama da vela aqui e tá me mostrando realmente talvez um momento decisivo. O pavio tá bifurcado aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver devido ao brilho da chama. Mas é como se a vela estivesse me mostrando que você tá num ponto de encruzilhada, você tá numa bifurcação sobre dois caminhos, sobre entre o passado e o futuro, e o que a gente tem numa encruzilhada é o aqui e agora, né? Tanto que as decisões que a gente fez lá atrás impactam no hoje, e as decisões que a gente toma agora vão impactar no nosso futuro. Então, de fato, é para a gente olhar para o aqui, para o agora, para o hoje, para esse instante. Decisões importantes, uma decisão aqui. Escolher entre dois caminhos, entre duas pessoas, entre o passado e o futuro. Escolhas. Vamos lá. Vamos lá. Agora sim, começando. Grupo 1, as pessoas que se conectaram e visualizaram um número ímpar na sua mente. Qual a mensagem? O silêncio do eremita. Muitos de vocês estão se sentindo muito... Eu tô até sentindo frio aqui. Existe uma frieza, existe o frio do silêncio. Muitos de vocês estão se sentindo sozinhos. Sozinhos com a própria luz. É como se... A gente está falando aqui, né, sobre que você possui luz própria e que a sua força é de ser feliz e usar cada minuto com sabedoria e com gratidão. A sabedoria que você já obtém, mas talvez exista um cansaço, uma exaustão de estar só, uma exaustão de resolver tudo sozinho, tudo sozinha, e é como se em alguns momentos você sentisse que a sua luz se enfraquece. Eu sinto um cansaço aqui, ou um sentimento de estar só. O eremita. E é um número ímpar, né? 8 de copas. Vocês ainda estão encerrando algum tipo de ciclo em que ainda é preciso ou está sendo preciso deixar as coisas, alguns aqui, coisas entaladas na garganta, choros contidos, acúmulos emocionais, né? Mais um. E perceba que o 9 volta para o 8, então talvez vocês ainda estejam muito interligados em pensamento, em energia, ou o seu campo emocional, alguma coisa do passado que vocês não conseguem se desprender, sabem que precisam, sabem que isso traz sabedoria, mas está difícil deixar para trás. Está difícil sair desse sentimento. Existe um certo desequilíbrio emocional. Aqui, esse 8 de copas, ela tem muita lágrima nos olhos, entende? Então, assim, é como se... sensação de que vocês perderam muita coisa. O louco.
A gente está falando aqui para o grupo 1, um grupo de pessoas que talvez estejam gastando muito da energia ou estejam se sentindo extremamente exaustos de finalizar uma situação ou estejam num momento de vida em que o emocional está muito abalado, em que ao mesmo tempo tem uma limpeza profunda. Se não me engano, a gente está numa lua minguante em Escorpião, então pessoas mais sensíveis aqui que estão sentindo que precisam liberar muitos sentimentos, que precisam se liberar do passado, que precisam se desconectar de uma fase que já está mais próxima do fim do que tudo, para aí depois vocês realmente se levantarem no louco, virarem a página, resetar a vida. Então vocês estão aqui num processo de transição, em que esse cansaço vem de uma exaustão emocional. Qual está sendo a dificuldade aqui? Qual o peso desse 8 de copas aqui nas pessoas que se conectaram com essa leitura? Com o número 1, números ímpares, por favor. Imperatriz. Aqui ela caiu como um obstáculo. É como se vocês realmente não estivessem conseguindo ter energia suficiente para, ao mesmo tempo, fazer a manutenção do que você já tem. Por isso que aqui veio a mensagem de gratidão, de você agradecer e honrar o que você já tem hoje, para que você continue criando, co-criando, nutrindo a tua própria vida, a tua saúde emocional, o teu trabalho, a tua rotina. Tem uma insegurança aqui que realmente faz com que você pule para um futuro, mas é como se... Como é que eu digo o que eu estou sentindo aqui? É como se você tivesse olhado para tudo que construiu e as coisas não estivessem fazendo sentido, mas ainda tem um emocional que pesa. E eu preciso fazer acontecer, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar, eu preciso estar disposta, mas eu não estou conseguindo. O que essa imperatriz está trazendo como insegurança, como nutrição? 7 de paus. É como se vocês sentissem que algo não está do jeito que vocês esperavam, que as coisas fugiram do controle. Algo saiu do controle, algo saiu das minhas mãos. Aqui eu sinto uma energia de melancolia, uma energia de uma certa tristeza aqui. Ou vocês passaram por uma perda muito significativa, um fim de algo muito doloroso, ou é um processo mesmo de enlutamento interno. E é como se eu não vejo ainda a possibilidade da minha vida no futuro, e isso me traz insegurança, isso me traz medo, isso me traz uma sensação de ter perdido o chão. Existe aqui uma energia de desamparo. O que mais, por gentileza? Desamparo. Nossa, as coisas estão caindo para o chão, ou seja, um desequilíbrio tem que vir por terra, um desequilíbrio tem que ser enterrado, tem que ser finalizado. Vem cá. 2 de ouros, né? O que é essa situação que está provocando esse desequilíbrio na vida das pessoas que se conectaram aqui? Alta sacerdotisa. Oito de ouros. 10 de paus. Vocês não estão conseguindo enxergar o ensinamento necessário de terem se dedicado a tantas coisas na sua vida e você parece que está colhendo só desgaste e cansaço. E ao mesmo tempo você precisa continuar, mas é como se você se sentisse desamparado, desamparada por estar só ou por estar muito cansado, cansada. E é como se você não estivesse sabendo de onde retirar forças. E aí as coisas começam a se desequilibrar. Muitos de vocês podem estar lidando com muitas coisas nesse momento.
ou até terem 2 tipos de trabalho aqui, mas é como se o tarô falasse, a resposta está no silêncio, mas você quisesse nesse momento não ter que pensar tanto em qual é a resposta, em decifrar mensagens, porque eu estou cansado. Que momento que vai vir a minha colheita? Que momento que esse resultado vai chegar? Eu não aguento mais ter que estudar, eu não aguento mais ter que me dedicar, eu estou exausta. Uma exaustão de sentir que não está chegando a algum lugar, que há desgaste, que há peso, que há cansaço aqui. Qual a atitude que esse grupo precisa ter nesse momento para clarear as coisas? Qual atitude? Qual a atitude mais assertiva e sábia? 8 de espadas. Precisa haver uma pausa, porque esse desequilíbrio, esse cansaço está gerando uma distorção da realidade, mas que está na sua cabeça. Aqui é como se você tivesse cansado de só lutar, de não ter resultado. E aí, o que me falta? Estudar mais, fazer mais, produzir mais, ter outro trabalho. Então, existe um cansaço e não está tendo um retorno. E aí você realmente começa a achar que o problema é você. Oito de espadas. A torre. Nossa, tá de novo vontade de chorar, menina. Três de paus. Mas isso é necessário. Esse momento de crise que vocês estão passando é necessário porque essa visão distorcida sobre você mesmo, ela precisa ser desconstruída. Parece que tem algumas questões muito enraizadas em você, estruturas que você construiu que não te servem mais. Para a sua expansão acontecer, para o seu crescimento acontecer de forma mais leve. Só que o cansaço, a sensação de estar morrendo na praia, está muito grande. O que essa torre desconstrói? Que estrutura é essa que precisa ou já está acontecendo? Tem uma energia de recomeço. Página de ouros. É o que eu falei, muitos de vocês podem ter perdido muita coisa. E tá difícil pensar que você se dedicou tanto para isso tudo acabar agora. Mas existe um recomeço. Página de ouros. Rei de espadas. E o as de copas. Alguns de vocês... Tá? Quem se conectou com essa leitura precisa realmente... Nossa, tá difícil. Precisa realmente lavar a alma aqui. Deixar muitos pesos. Existe... eu tô falando com pessoas aqui extremamente fortes, extremamente resilientes, e pode ser que vocês estão chegando assim na gota d'água de uma exaustão emocional, mas ela é necessária nesse momento para que você libere emoções contidas que muitas vezes podem ter sido negligenciadas e, de certa forma, porque você tinha que cumprir um trabalho, cumprir um prazo, você tinha que trabalhar, você tinha que colocar comida na mesa, só que agora o que está restando é a exaustão. Só que tudo se desconstrói. Aqui eu vejo que existe uma clareza que virá,
Existe uma energia de um mentor aqui, de corte, de limpeza, que vem lavar a sua alma, o seu emocional, para um renascimento. As de copas. Vamos lá, tarô. E o que exatamente está sendo desconstruído aqui? O que de fato precisa ser limpo? 2 de espadas. É a energia que eu senti na chama da vela. Você precisa olhar sobre um outro ponto de vista, para uma nova direção, mas vai ter que abrir mão de algo. Tem algo que precisa ser cortado mesmo. Aqui é o fim de uma fase. Você chegou na linha de chegada de alguma coisa. Parece que algo na sua vida não vai funcionar mais daqui para frente. 4 de copas. E aí essa sensação de que nada acontece, de que nada se refrigera, de que nada novo acontece. Algo aqui no seu emocional precisa ser liberado. Para você continuar com o que você tem. Fundo do deck, 9 de espadas, as de espadas e cavaleiro de espadas. O peso, o bolo na garganta, é como se você tivesse realmente que chorar, liberar. Tem uma coisa de um grito contido, de um emocional contido, de uma sensação de extravasar. Muito sentimento precisa ser limpo aqui. E as coisas vão se clarear. Mas enquanto a mente estiver assim, ó, você não vai ver saída. Vou trazer aqui o oráculo de Zé Pilintra. Que momento é esse que esse grupo está passando? O consulente. Estão falando de você mesmo. Quer nem falar, gente. Espiritualidade menor. Você pode estar ainda remoendo, alguns, tá? Você ainda pode estar remoendo algo ou alguém que saiu da sua vida aí, a partir do dia 27 de dezembro, e que você ou trouxe para dentro de si uma dor e continuou vivendo e agora está vindo à tona para ser liberado, ou é de fato aqui, para quem não é de fato esse acontecimento aí em dezembro para cá, existe a espiritualidade cortando algo, liberando algo. Me confirma. Algo que você vinha se comprometendo ou algo que... A carta da confirmação, tá? Algo na qual você vinha se comprometendo. Um trabalho, uma carreira, uma forma de fazer. Você teve uma perda aqui. Ou está tendo agora, né? Pode ser um corte de laço, você ter se afastado de alguém e ainda tá meio que superando essa fase. Outras pessoas terminaram o relacionamento, se afastaram de alguém, não falam mais com alguém, né? Mas aqui eu vejo que isso precisava sair da sua energia, confirmado aqui, tá? E por que isso precisava sair? E precisa sair agora? O que precisa ser liberado aqui? O que precisa ser liberado? Carta 33, a porta da rua. Aqui é um fim de ciclo mesmo, alguma coisa realmente precisava se encerrar. Já deu. Algo aqui já deu na sua vida. Um contrato, um casamento, que pode ter vindo agora como uma perda, como uma falta de resultado, como um cansaço, é sinal de fim de linha. Você encerra uma etapa da sua vida, uma fase.
E aqui, ó, de fato, alguns pode ter sido alguma coisa aí nos últimos 29 dias, ou 29 de janeiro, 29 de dezembro. Não sei, aqui vocês não sei se vocês vão conseguir ver, focar, mas aqui o número dessa casa, do portão, é 29. Ou vocês estão num processo há 29 dias. O que precisa sair e ser liberado ainda? Sabe, José? Traz a mensagem. Okay. Casamento feliz. Essa carta traz um reflorescimento, uma borboleta, né? Então temos aqui a torre, me traz uma energia de Yansan, uma energia de cortar o que não tá bom, de cortar o que tá indevido, de cortar as coisas que ferem, que fazem mal, que prolongam uma dor ou que estagnam você em algum lugar, em algum tipo de relação, algum tipo de contexto. Uma transformação está para acontecer, mas para ela acontecer, coisas vão ter que ficar nesse quartinho aí. Fechar a porta e seguir em frente, certo? Fundo do deck. A passado é amor perdido e surpresas. Aqui, de fato, é romper com coisas do passado. Se desvincular de situações que estavam bloqueando ou estagnando você num lugar. Para outros, numa questão mais espiritual, é uma mudança de ciclo significativa em que, nesse ciclo, você já cumpriu sua função, você já aprendeu o que tinha que aprender, daqui não sai mais nada. Entende? Vamos ver aqui com o oráculo de Lenormand, de Maria Navalha, que a gente fala de cortes e de encerramentos, né? Ok, vamos lá. Que ciclo é esse que as pessoas estão passando? Os peixes. A carta da torre, que me vem muito com a energia do eremita aqui. Muitos de vocês realmente podem ter ficado isolados muito tempo, porque perderam o trabalho, porque foram demitidos ou porque estão em algum tipo de restrição financeira. Estão passando realmente por uma travessia espiritual aqui. É como se a sua espiritualidade quisesse com que você olhasse para outros valores. Outros valores, que não só a questão financeira, material. Mas isso está acabando, tá? Carta da cruz aqui. Aqui, de fato, muitos de vocês ou estão passando por atribulações no sentido de... olha o que essa carta fala. Ela fala, carregue sua cruz com dignidade, sabendo que cada fardo também traz libertação. Não é romantizando o sofrimento, jamais, tá? Mas é a partir das situações difíceis, esses fardos estão se encerrando. Uma superação vai acontecer aqui. E aqui de novo a carta da cruz, 36, soma 9. 9 temos o eremita na mesa. E o que precisa ser limpo ainda aqui? A carta da carta. Aqui muitos de fato têm o rompimento de um contrato, o fim de um contrato, o fim de uma relação com alguém, realmente cessar algum tipo de comunicação, né? Alguma coisa que já estava te trazendo sentimentos mal resolvidos com você. E não aceite essa fase como algo totalmente definidor do teu destino. O que se abre? O que se abre para esse grupo aqui? Os ratos. O anel. Aqui muitos de vocês vão se dar conta de sentimentos mal elaborados.
relacionados a parcerias, sociedades, ou a forma de se comprometer novamente com alguma coisa, com alguém, em que você acabou alimentando a parte sombra, entende? Carta do caixão. Aqui ela tá falando sobre você tem luz própria, honre a tua força e agradeça pelo que você já tem e use isso com sabedoria. Então, é como se vocês tivessem deixado entrar na sua vida, na sua energia, alguma coisa que foi corroendo por dentro, ou que te corroeu, mas não foi totalmente absorvido, encarado emocionalmente. Isso tá vindo agora à tona, que tem muito a ver com as suas parcerias, com sentimentos mal resolvidos, ocultos, né? E agora o 33, 2 vezes na sua leitura, né? Usar com sabedoria essa fase para fazer uma escolha diferente. A solução está na sua mão. Que solução é essa? A carta do cabaré e a carta da mulher. A gente está falando aqui sobre muitos de vocês terem se perdido na própria rotina, se perdido nos próprios problemas, se perdido em resolver muito questões de trabalho, questões financeiras. Aí é como se fosse um sentimento de, poxa, eu tô sozinho nessa, eu me dediquei, essa pessoa me deixou, eu me dediquei, isso aqui não deu certo, eu tô me dedicando e o dinheiro não tá entrando, o que eu tô fazendo de errado? E isso afastou vocês do próprio poder pessoal, e muitos aqui estão sentindo realmente uma tristeza. E aqui ela fala, necessidade de voltar a ver brilho na vida, vontade de celebrar os encontros, de viver intensamente, porém sem se perder. Aqui vocês estão passando por um realinhamento do poder pessoal, da sua luz pessoal aqui, certo? E vamos ver aqui mais contextos aqui com a cartomancia de Maria Navalha. 6 de paus, pulou aqui. Aqui você tem que recuperar a sua autoconfiança. Muitos aqui estão com a fé abalada, com o emocional abalado devido ao cansaço. É como se vocês realmente... É tanta tribulação, é como se... eu sinto isso, assim. É como se vocês estivessem sentindo que estão dando murro em ponta de faca, de que nada que vocês estão fazendo gerou resultado, ou muitas perdas, ou você teve perdas e você falou, caramba, o que eu falo? O que valeu a pena até agora, sabe? E isso abalou a autoestima e a autoconfiança de vocês. Então, tudo que chega até de bom é como se vocês se desconfiassem. De que isso não é pra mim, de que eu não vou dar conta, de que isso é maior do que eu sou. Tem um abalo muito grande aqui da própria autoconfiança e da autoestima. E o que precisa ser feito? As de espadas, as de ouros, as... Aqui são 3 ases, né? Recomece no simples, recomece na alegria, recomece com o que você já tem. É não focar no que foi perdido, não focar no que está dando de errado e mudar o ponto de vista para algo novo. A gente tem os 3 ases aqui, tá? Aqui me confirma que em breve você vai celebrar alguma coisa. Então, assim, chora o que tem que chorar, liberta o que tem que ser libertado, realmente honrar esse fim e honrar a si mesmo nas suas dificuldades. Você fala, caramba, mais uma dificuldade que eu tô vencendo, mais uma fase que eu tô vencendo. E aí na encruzilhada da vida, no poder do aqui e agora, eu falar, o que eu ainda preciso manifestar? Vamos ver isso? Qual vai ser aqui o mantra ou afirmação que você pode deixar aí nos comentários, ou enfim, pode até printar aqui para que você consiga reiniciar, reciclar a sua vida.
Grupo 1. Seja forte e resiliente para conquistar os seus objetivos. Os percalços do caminho serão combustível para sua largada em busca do sucesso. Acredite em você e a vitória será certa. A gente está falando de dar a largada, a gente está falando de resetar, de dar início. Então, assim, você está mudando de fase. A fase que você lutou tanto, imagina um videogame mesmo, né? Você lutou, só que você ainda não sabe qual é essa fase nova. Só que essa fase você venceu. E é como se você conseguisse somente funcionar nas dificuldades. Isso afastou de você a sua autoconfiança, o seu poder pessoal, a sua visão positiva da vida, porque foram muitos percalços aqui. Mas está perto de acabar, entende? Então coloca aí nos comentários, né? Eu sou forte e resiliente para conquistar os meus objetivos. Acredito em mim. Coloca aí. Eu sou forte e resiliente para conquistar os meus objetivos. Acredito em mim. Certo? Para quem quiser printar, vai estar invertido, mas enfim. Ok? Então esse é o recado para o grupo 1. Depois eu vou colocar aqui na minutagem, certo? Bom, se essa mensagem ressoou com você em algum momento, se você não vai passar para a leitura 2, já acha que aqui foi resolvido, foi esclarecido, é liberação de fim de ciclo, tá bom? Vamos ver aqui agora para quem se conectou com a opção 2, que a gente está falando aqui sobre aproveitar a sua natureza encantadora, sobre o seu poder de sedução no percurso da sua vida. E a gente está falando também de poder pessoal, tá bom? Bom, vamos lá? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, fala de onde você está me assistindo. Se você gosta aqui desse tipo de conteúdo, tá bom? É importante. E para você que é novo aqui, além desses vídeos intuitivos e provavelmente canalizados, assista também os vídeos já produzidos aqui no canal, para você ter clareza no seu caminhar. E vamos lá para o grupo 2. A gente está falando sobre a sua presença encantadora, para você realizar os seus desejos, né? E para você espalhar coisas boas no mundo através do seu poder. Vamos lá? Para quem se conectou com o grupo 2, as pessoas que mentalizaram o número par, vamos lá. Que momento é esse que esse grupo está passando? Vamos lá, tarô. 7 de espadas. O julgamento invertido. Eu falei que as duas leituras estariam conectadas e de fato estão. Você está sabotando o fim de algo. Algum ciclo que já precisava ter se encerrado, você está segurando. O que mais aqui? Ou está resistente a algum tipo de mudança. 9 de copas. Está com medo dos teus sonhos. Está com medo de ter uma vida tranquila, medo de ter uma vida satisfatória. Medo do novo, mesmo que esse novo seja muito melhor do que você está vivendo agora. Você está com medo de bancar o seu sim. Medo de bancar um sonho. O que mais aqui? Você mesmo coloca obstáculo numa mudança que você mesmo deseja fazer. Mesmo arcano, o louco. Vamos lá. Você que chegou nesse vídeo com vontade de desistir de tudo, é porque algo dentro de você está buscando por novidade. E a gente olha para a nossa vida com uma dificuldade tão grande de aceitar que as coisas têm fim,
mas elas se renovam. É como se você tivesse que virar a página da sua vida sem referencial nenhum, sem ninguém para te falar qual o caminho certo, sem ninguém para pegar na tua mão e falar, vem comigo, né? É a solidão da natureza humana, de que a gente nasce só e morre só, né? E do quão difícil é a gente também bancar as nossas escolhas, mesmo que sejam para o caminho da nossa felicidade, do nosso bem. E aqui novamente me chamou a atenção a borboleta. Vamos lá, e qual que é o impedimento desse grupo aqui? O que está impedindo, bloqueando esse caminho? Vocês mesmos, né? Vocês estão vou, não vou, atravesso, não atravesso, arrisco tudo, não arrisco nada. Cavaleiro de Copas, tá vendo que ele tem aqui um portal? Mas ele tá olhando pro passado? Sabe quando aqui atrás desse cavaleiro de copas, não sei se vocês conhecem, eu não sei o nome daquele instrumento, quem souber deixa aí nos comentários, que você vai raspando, parece um instrumento de percussão que faz tchic, 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 tchic. É como se você quisesse que alguém visse que você está indo embora. Alguns de vocês querem ser vistos e reconhecidos e falar, olha, eu tô indo embora. Sinal que alguma insegurança tá acontecendo aqui, né? É como se você quisesse que alguém sentisse a sua falta. E isso aqui também me passa uma insegurança, porque quando a gente quer e tá decidido, a gente sai e não olha para trás. Agora, quando a gente quer que alguém dê falta, você quer que alguém dê falta de você. Olha, eu tô saindo da sua vida, hein? Olha, eu vou embora, hein? O que a gente tá falando aqui? O que tá impedindo? O que é esse impedimento desse cavaleiro aqui? 4 de paus, invertido. Página de copas. Existe uma dificuldade de se sentir feliz ou de achar que vocês vão ser felizes novamente. Alguns aqui ainda estão esperando alguém voltar, esperando alguém entrar em comunicação, esperando alguma situação se resolver, e vocês estão fazendo um barulho, um alarde para lembrar alguém uma situação que vocês estão indo embora, ou que vocês podem ir embora. Só que ao mesmo tempo, tem felicidade depois desse portal. Tem coisa nova. 6 de copas. Aqui existe uma energia de nostalgia. Ah, eu já fui feliz com essa pessoa, nunca mais vou ser feliz de novo. Essa pessoa foi embora, mas eu nunca mais vou amar de novo, nunca vou ser amado. Ou eu construí essa carreira, nunca mais vou conseguir fazer isso de novo. Tem uma coisa aqui meio de até de vitimismo, de eu não vou conseguir fazer isso de novo, né? Mas ao mesmo tempo, é muita coisa você dando conta de equilibrar e que, tipo assim, já tá caindo, já tá fugindo ao teu controle. E a gente tá falando de novo aqui de emocional. Muita coisa que você tá querendo bancar ainda e manter no teu emocional, que já não é mais seguro emocionalmente, já não é um lugar estável, já não é um lugar confortável. E de lidar com esse desconforto emocional está atrasando ou dificultando vocês botarem fim em alguma coisa. O que é essa fase, esse ciclo que precisa ter um fim aqui para o grupo 2? O que precisa ter um fim? Página de ouros. Tem uma espera, né? Não dá mais para adiar esse fim, não dá mais para esperar. Isso aqui se conecta com o grupo 1 também. Nesse campo não é mais fértil. Essa relação não é mais fértil. Esse lugar não é mais seguro, estável, frutífero, próspero para você.
terra arrasada. Carta do mundo, né? Eu vou trazer aqui uma frase muito impactante da minha senhora, muito delicada por sinal, chamada Rosa Caveira. Ela me trouxe uma imagem mental um dia. Eu perguntei para ela exatamente o que eu preciso deixar, o que ainda me atrasa. Ela me trouxe uma imagem mental, deu em pé olhando um cadáver. E aí me veio assim, às vezes só te falta enterrar o cadáver. Às vezes falta a gente aceitar que as coisas mudam, que as mudanças precisam acontecer e que algumas coisas não tem como a gente ressuscitar. É enterrar e seguir em frente. Então, o que essa leitura está dizendo é, nesse momento, aceite que essa fase não é mais frutífera. Alguns de vocês precisam sair de onde estão. Uma situação, uma relação, um lugar, alguns aqui precisam realmente mudar de casa, mudar de cidade, tem uma mudança geográfica aqui. Já deu, né? O que é essa carta do mundo? Sacerdotisa. E aí vocês não estão conseguindo compreender a própria intuição. E vocês ficam aí ou se cobrando demais, querendo insistir em algo que já não é frutífero, próspero, abundante. Para alguns aqui, gente, tem um encerramento mesmo de questões espirituais. Você precisa... Não gosto de usar esse termo, tá? Não é exatamente isso, mas vou usar para fins didáticos. Alguns aqui estão sendo já cobrados espiritualmente de mudar de fase. Estudar mais a própria espiritualidade, buscar outros caminhos espirituais justos para si. Alguns de vocês estão negando algum tipo de chamado espiritual, ou de trabalhar com espiritualidade, ou de olhar para a própria espiritualidade como uma aliada. Muitos de vocês julgam a própria intuição. Acham que é coisa de maluco, ou não tem com quem conversar, e estão de fato acostumados a enfrentar muitos problemas, enfrentar muitas adversidades, e tem meio que eu sinto a energia do chicote aqui do baralho cigano. Eu me julgo muito, eu me cobro muito, é como se tudo não fosse o suficiente, eu sempre tenho que fazer mais. Ou é como se vocês quisessem trazer respostas no presente para atitudes de pessoas e coisas do passado que já acabaram. E aí vocês estão investindo tempo e energia em algo que não tem mais volta. E é exatamente isso, a espiritualidade de vocês está falando, olha, existe um reequilíbrio ali, e aqui eu faço uma outra associação. A gente tem aqui o número 2 da dualidade, de tudo tem dois lados, o que eu vibro aqui eu atraio lá fora, e o que está lá fora interfere em quem eu sou. A dualidade que precisa ser equilibrada, né? Em relação ao que eu manifesto no externo com o outro. Então a gente está falando para muitos, sim, de lidar com o outro, de lidar com a parte sombra de si mesmo, mas muitos também só estão alimentando a parte sombra, não estão vendo a parte positiva de si mesmo. Porque aqui me vem muito Libra, a casa 7, eu e o outro, eu e o mundo. E aqui, eu e a minha sombra, mas eu e meus potenciais, eu e minha própria sabedoria. Para alguns, sim, tem uma questão de relacionamentos, né? Fundo do deck, a carta... Oi, gente, isso aqui para mim é a carta do chicote, a carta da força com 6 de espadas e o diabo. Vocês mesmos acabam estagnando porque pesam a mão demais em vocês mesmos, né?
E geralmente quem cobra muito de si, cobra muito do outro. E você pode ter escutado de que você é uma pessoa difícil, de que você é uma pessoa exigente demais, de que você é uma pessoa muito ambiciosa, que você é isso, que é aquilo. Pegue e leve com você. E vamos lá. E qual a atitude consciente que esse grupo precisa ter? Roda da fortuna invertida. Princípio da correspondência, lei hermética, né? Tudo que está acima é como que está abaixo, tudo que está dentro é como que está fora. E tudo tem dois lados. As coisas boas passam, mas as coisas ruins também passam. Você mesmo está travando o teu movimento. E o que é? Por que a roda da fortuna está travada aqui? Por que ela está invertida? Rei de copas. Seja mais generoso com você. 3 de ouros invertido. Ó, o que eu falei. Alguns de vocês estão querendo algum tipo de reconciliação ou algum tipo de restabelecer um equilíbrio em alguma relação ou com alguém que eu vejo aqui que não tem mais para onde crescer. Para outros, vocês estão alimentando somente o que está ruim e com isso vocês não estão enxergando isso como uma possibilidade de mudança ou uma oportunidade de olhar para o mundo, para outros lugares, como uma forma de crescimento. Certo? Mais uma aqui. Temperança. Equilibrar o emocional. Fazer uma triagem do que serve e do que não serve. Equilíbrio. Que cura é essa que ainda precisa acontecer e já está acontecendo aqui? A gente está falando de vícios e questões mesmo de limitações no aspecto comportamental. É o que eu falei, vocês têm que parar de se... Cuidado com o que vocês falam sobre vocês mesmos, cuidado com o que vocês mesmos manifestam de ruim na própria vida por ficar só reafirmando o que te prende, reafirmando o que está tóxico. Ou manter na sua vida situações e pessoas tóxicas. Sabe? Só arcano maior aqui. Mais uma. Carta do Sol. Você precisa começar a pensar, inclusive, porque aqui a carta do Sol fala da clareza mental e também emocional, que vem depois de uma cura de excessos, de extremos, de vícios comportamentais, ou estar perto de pessoas que têm muitos vícios, ou sempre cair num ciclo repetitivo de autossabotagem, ou de colocar o teu poder na mão de outra pessoa e essa pessoa às vezes nem vai voltar para a tua vida, entende? Vários contextos aqui. Mas a solução é realmente dar espaço para você ter clareza das coisas como realmente são. Da parte de você que vibra, que é bonita, a parte de você que é alegre, que não depende de mais ninguém. Aqui a carta do Sol me traz a energia de Leão, que é exatamente isso aqui, ó. Aproveite sua natureza encantadora para realizar os seus desejos durante o percurso da vida. Faça com que seu perfume se espalhe ao redor do mundo. Vocês aqui podem estar limitados muito a um trabalho, a um lugar. Você tem que prosperar em outro lugar aqui. Ou depende de você estar mais acessível, visível, realmente mostrar suas habilidades, os seus conhecimentos, quem você é. Ou aqui você não está prosperando num lugar que já não tem mais para onde crescer também. É mudar de lugar. Você às vezes está no contexto errado. Às vezes o que você sabe, quem você é, tem valor em outro lugar. Certo? Fundo do deck, a gente tem 3 de paus, a rainha de espadas e a força. Vai à luta para a expansão que você quer. Aqui você se sente ameaçado por sentir muito. Se sente pequeno porque as pessoas acham que você... Que eu falei. Não coloque
a sua autoimagem na mão de validação de ninguém. Aqui tem uma questão de contexto errado, contexto pequeno. Você é muito maior de onde você está. Você é muito maior do que você está vivendo. A sua vida tem muito mais chance de crescimento do que você está vivendo nesse momento. Vamos ver aqui com o baralho de Zé Pilintra. Que momento é esse que o grupo 2 está vivendo? Que momento é esse que o grupo 2 está vivendo, passando? Pessoa intermediária. A carta do casamento invertida. Em casa. Assuntos íntimos aqui. Familiares. Caminhos abertos invertido. Muitos de vocês, gente, pode estar ouvindo muito opinião ou algo de alguém muito próximo a você. Pode ser uma mulher? Pode, mas tem uma energia aqui meio de... algo não combina com você. Existe uma incompatibilidade de objetivo, uma incompatibilidade de ideia, uma incompatibilidade, mesmo que seja alguém muito próximo, muito íntimo a você. Ou é alguém da sua família, tá? Para outros aqui pode ser alguém até que você se relaciona, que tem um pouco de inveja da tua luz, do teu tamanho, da tua ambição, e isso fecha o teu caminho. Não é aqui que é para você, não é aqui que você vai crescer. E novamente, para alguns aqui tem mudança de casa. Você vai prosperar em outro lugar. O que mais aqui, seu Zé? A boa sorte invertida. Esse lugar rouba a tua sorte, essa pessoa, esse comportamento, esse ciclo de amigos. Virtudes e sabedoria, morte, alguém que foi embora. Tá na tua mão. Só que é você por você. Número 1, a gente tá falando de autonomia, né? E realmente levantar e ir embora desse lugar. Deixar essa fase para trás, entendeu? Mais uma. Boas notícias invertido. Muitos de vocês não sabem receber, porque vocês estão sempre fazendo muito, só que no lugar errado. Justiça, equilíbrio emocional, casamento feliz. Ó, separação, traições e amigo. É o que eu falei, vocês às vezes são fiéis a alguém que não quer que você cresça, que não quer que você prospere. E você mesmo acaba boicotando o teu caminho porque é alguém que tem afeto, é alguém que é próximo de você, entendeu? Baralho de Maria Navalha. Qual o conselho aqui para o grupo 2? Cabaré. Mesma carta que... Essas duas cartas saíram para o grupo 1, tá? Você não pode se distanciar de quem você é para ser aceito num lugar ou num grupo. Porque você se julga mal porque você está se vendo com os olhos dos outros. Quando, na verdade, você é essa pessoa empoderada, que esse mulherão, esse homão da porra aqui. Conselho, por favor. Também está finalizando. Eu falei, 1 e 2 estão finalizando ciclos, tá? A carta dos caminhos e a carta do buquê. Uma escolha precisa ser feita, não dá para agradar todo mundo e talvez você seja o vilão na vida de alguém. Talvez você vai ser mal visto, mas mal vista por querer uma vida melhor, uma vida mais próspera, por querer ter uma vida mais harmônica, sem muito peso, uma vida mais colorida, por querer ter um relacionamento dos sonhos, por querer ter a casa dos sonhos, por querer ter o salário dos sonhos. Tá em outro lugar. Carta do caminho aqui.
Ó, para você encontrar, é o que eu falei, a sua prosperidade está com outro grupo de pessoas ou em outro lugar. Só que isso aqui já deu, né? Vamos ver aqui com a cartomancia, conselhos, o que mais a gente pode falar para o grupo 2. 6 de paus, 8 de copas, 10 de paus de novo. Autoconfiança, né? Confiar no caminho novo. Valete de ouros, 6 de espadas, 7 de espadas. O inimigo mora ao lado, né? Às vezes, a pessoa que você mais dá afeto, atenção, é a pessoa que mais mina a tua confiança. Você quer isso pra tua vida? Você tá se deixando ver pelos olhos da pessoa que não entende a importância dos teus sonhos ou o teu tamanho, ou tem medo dele. Você aceita mentiras, você aceita não, vou ficar aqui porque é o jeitinho dessa pessoa, o jeitinho caramba. A carta da mentira com relacionamento aqui, isso aqui é uma mentira para muitos de vocês. Pelo amor de Deus, eu tô falando com ninguém aqui, vai terminar o relacionamento. Não, mas abre o olho. Essa pessoa te elogia, essa pessoa te estimula, essa pessoa banca os teus sonhos junto com você ou ela te puxa para trás? Porque aí você tem uma troca injusta. E quando a troca não é justa, alguém ganha para alguém perder. E aí é roubo. Entende? 10 de ouros, rainha de ouros, 3 de ouros. Você precisa encontrar pessoas que você tenha familiaridade. Pessoas que você fala a mesma língua, que você tem os mesmos valores. Você tem que criar aqui o teu novo senso de família, tá? Novo senso de família. Abrir espaço para felicidade. Você não tem familiaridade com a felicidade, é só com o embate, né? 4 de ouros, as de espadas, as de ouros. A gente está falando que no seu momento presente tem algo maior para você. 4 de ouros me fala de algo grande, uma instituição grande, algo grande. Algo grande. É em outra empresa, é numa cidade maior, é algo que te traga expansão, não limitação. Certo? E vamos ver aqui uma mensagem final para o grupo 2. Ó, vieram duas. Permaneça alerta e haja com sabedoria. Você não depende... Gente, energia não mente. Você não depende da aprovação externa porque o mais importante você já tem, amor próprio. Agora é colocar todo esse amor para fora. Se ame em primeiro lugar. Não se olhe pela lente suja e obscura de quem está perto de você. Olhe sempre para a frente. A direção da sua vida só pode ser reconhecida pelos seus próprios olhos. Gente, acabei de falar isso! Laroyer. Não desanime diante dos percalços. Busque motivação no amanhã e tenha muita fé. A afirmação do grupo 2 vai ser: eu reconheço o meu caminho com os meus próprios olhos. Confio no amanhã. Eu reconheço o meu caminho com os meus próprios olhos e confio no amanhã. Não tem como mentir uma energia dessa. Olha para frente, faz o teu, segue. Teu brilho em outro lugar. Meus queridos, tá aqui a nossa vela. Ó, ativa aqui. Espero que você tenha gostado. Espero ter trazido luz para o teu momento. Então, se você está prestes a desistir, calma, se equilibre, que o caminho vai aparecer para você, tá bom? Beijo grande, até mais.